Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O debate da Globo desta quinta-feira teve tiro, porrada e bomba. Porém, também teve stand-up comedy. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Imagine se é o Bolsonaro fingindo que não sabe o nome da candidata. Presidente desrespeita presidenciável só porque ela é mulher. Mas até aí sem novidade. O que foi inédito é que pela primeira vez um debate contou com uma sessão de exorcismo. Isso mesmo, o Lula foi exorcizado em rede nacional. Mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor Irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Você é Me padre. respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores. Eu tava só esperando a hora que o padre Kelman ia meter aquela cruz na testa do meliante pra gente ver uma fumacinha saindo da sua cabeça, acompanhada daquele barulhinho de fritura. Bom, é inegável que o Lula foi massacrado. E no vídeo de hoje eu quero analisar junto com você os principais momentos de tudo que aconteceu nos estúdios da Globo, que para a tristeza do William Bonner, serviu apenas para colocar o último prego no caixão do ex-presidiário. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Bom, o debate abriu com o Ciro e o Lula. E para resumir, o Coroné trouxe à tona que o pai dos pobres, na verdade, foi o pai dos banqueiros. Eu participei do governo e me afastei justamente por conta das contradições graves de economia, você sabe bastante bem disso, e mais grave ainda as contradições morais. Mas, de novo, o senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final, são números oficiais. O senhor concentrou na mão, o PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos, impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular, 6 milhões de empresas estão no Serasa, e arrebentou o crédito das famílias. Quando acabou o período do PT, 63 milhões e 400 mil famílias estavam humilhadas no SPC e no Serasa. Os bancos ganharam bilhões no governo Lula. E hoje esses bancos são os principais financiadores das pesquisas que dão vitória ao Lula. Confesso que achei que o Ciro ia pegar mais pesado, mas parece que ele estava meio nervoso na primeira pergunta. Eu tô achando você nervoso. Tô achando você nervoso. No entanto, depois a coisa já começou a esquentar. Na primeira dobradinha, Padre Kelman e Bolsonaro, os dois discorreram sobre a cleptocracia no governo Lula. Governo que foi responsável pelo maior esquema de corrupção, não do Brasil, mas do mundo. E para encerrar, o presidente ainda falou na cara do Bonner que acabou com a mamata da Globo. Sim, essa foi a mitada das mitadas. Nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da lei. Depois disso veio um festival de pedidos de direito de resposta entre Lula e o presidente, o que deu oportunidade para Bolsonaro lavar a alma do brasileiro. O senhor falar durante 1 minuto em resposta ao candidato Lula. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado.
O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Um dos momentos mais importantes do debate foi quando Bolsonaro trouxe para os estúdios da Globo o caso do prefeito de Santo André, Celso Daniel. Assunto que, na minha opinião, poderia ser mais explorado pelo presidente. Ele deveria ter mexido mais nesse vespeiro. Senhora Simone, a sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. E o senhor Renan Tito recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio? Candidato Bolsonaro, primeiro que eu confio integralmente na minha vice. A minha vice é de Santo André, o pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão da máfia dos transportes na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate, neste momento tão importante da história do Brasil, e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Por que não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto? E vamos tratar do Brasil. No ano de 2002, por conta de um desentendimento interno, o prefeito petista de Santo André, Celso Daniel, estava disposto a denunciar a cúpula do seu partido por todos os esquemas de propinas e de financiamentos ilegais de campanhas. Fato que, se viesse à tona, acabaria com a eleição do Lula. O cachaceiro tinha fracassado nas eleições de 89, 94 e 98. Só que 2002 prometia. Tendo deixado para trás a imagem do sindicalista radical, o novo Lulinha Paz e Amor tinha tudo para cair nas graças de milhões de brasileiros. Isso se nenhum escândalo de corrupção envolvendo aí o seu partido viesse a público. E tudo indica que foi justamente para evitar tal escândalo que aconteceu o que aconteceu com o prefeito de Santo André. Bom, apesar de não comprovado pela justiça, todos os detalhes do crime que você já deve estar cansado de saber demonstram que não foi um simples sequestro, mas sim uma queima de arquivo. Inclusive, depois da morte do Celso Daniel, 6 pessoas ligadas de alguma forma ao caso também tiveram suas vidas ceifadas em circunstâncias totalmente misteriosas. Vou colocar um trecho da CPI da Petrobras, onde a senadora Mara Gabrilli, candidata a vice de Simone Tebet, fala de alguns fatos sobre esse caso tenebroso. O prefeito de Santo André foi assassinado. O empresário Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários e que culminou no assassinato do prefeito. Tendo informações sobre quem mandou matar o prefeito, começou a chantagear o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu. Aí sabe que incomodou o ex-presidente Lula? Porque ele foi lá na Chain, através do amigo dele, Bunlai, e pediu um empréstimozinho para calar a boca do Ronan. Com esse empréstimo, o primeiro de 6 milhões, ele comprou o Diário do Grande ABC, que é o jornal lá de Santo André. E segundo consta, mais 6 milhões vieram aí para ele terminar de pagar a dívida. O senhor não consegue enxergar a ligação? O senhor gostaria de um PowerPoint para explicar melhor? E assim, eu queria explicar, eu queria que o Carlos Eduardo olhasse para mim. Nós precisamos ter cautela para não ficar... Senhor presidente, segura por favor. Indevidamente. Deputada Mara, conclua. Bom, a contrapartida desse empréstimo irregular, o empréstimo de risco E, que foi dito que era empréstimo de risco B, mais uma mentira, tá? Resultou em 2, no mínimo, contratos bilionários para a Chain. Esse foi o custo que o contribuinte pagou para calar a boca do chantagista Ronan Maria Pinto. Um de 1 bilhão e 200 milhões e outro de 4 bilhões.
Esse foi o resultado. Foi isso que a Chain pagou para calar a boca do chantagista, para não envolver o ex-presidente Lula no assassinato do Celso Daniel. Se ele não tivesse envolvimento nenhum, ele jamais teria pedido essa ajuda para a Chain. Terminou o tempo, Vossa Excelência. Prosseguindo, Lula e Soraya Trumbique se juntaram para atacar Bolsonaro. E o ex-presidiário veio com a velha narrativa que o seu governo acabou com a fome no Brasil, fato que foi reconhecido pela ONU. Candidata, a questão da fome. Os números dizem que nós temos 31 milhões de pessoas passando fome. Nós tínhamos acabado com isso em 2012, reconhecido pela ONU. O número diz que tem 105 milhões com algum problema de insegurança alimentar. Eu queria saber qual a sua proposta para acabar com a fome nesse país. Essa é a velha narrativa usada incansavelmente pela militância petista, que o PT tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. O que não passa de uma maracutaia orquestrada durante o governo Dilma que precisa ser desmascarada com urgência. Bom, quando foi publicizado que saímos do mapa da fome, na verdade, por aqui ninguém passou a comer mais ou menos, assim como ninguém que antes passava fome deixou de passar. No entanto, nos gráficos que a imprensa mostrava, houve sim uma mudança considerável. De 7% de brasileiros que passavam fome, no governo petista, esse número caiu para 1,8%. E isso ganhou legitimidade porque foi reconhecido pela ONU. E para a mídia, o que a ONU chancela se torna verdade absoluta e inquestionável. Para quem não sabe, existe dentro da ONU uma organização de combate à fome no mundo chamada FAO. E em 2012, o diretor dessa organização era José Graziano da Silva, um petista que foi ministro do governo Lula. O que ele fez quando se tornou diretor da FAO foi mudar os critérios e a metodologia para a aferição da fome no mundo. O mapa da fome funciona assim. Os países que possuem mais de 5% da sua população passando fome estão no mapa. Abaixo de 5% estão fora do mapa. Então, o que o nosso camarada fez para mudar a metodologia que deixou o Brasil com menos de 2% da sua população passando fome foi o seguinte. Eles passaram a considerar toda a alimentação feita fora de casa através de programas sociais como restaurantes populares, distribuição de comida, as ONGs que servem sopa à noite, a merenda nas escolas públicas, etc. Só que esses programas sociais sempre existiram. Só que antes da entrada do diretor petista na FAO, não eram contabilizados. E contando o número de pessoas que se alimentavam através desses programas e considerando que por conta disso essas pessoas não passavam mais fome, você diminui exponencialmente a quantidade de famélicos do nosso território. O que é um absurdo, pois não é porque a criança comeu uma refeição na escola de manhã que à noite ela não vai dormir com fome. Mas depois dessa mudança na metodologia de aferição estabelecida pelo petista, muitos países além do Brasil também saíram do mapa da fome. Mas voltando ao debate, Lula e Trumbique acabaram concedendo a Bolsonaro um direito de resposta, onde ele teve a oportunidade de desmentir a maioria das falácias que espalham contra o seu governo e de quebra, ali na presença do William Bonner, aquele mesmo que disse que o Lula não deve mais nada à justiça, Bolsonaro explicou em poucos segundos como funcionou a descondenação do meliante. O ex-presidiário diz que eu decretei o sigilo da minha família. Qual o decreto? Me dá um número do decreto. Fala que eu atrasei compra de vacina. Nenhum país no mundo comprou vacina em 2020. Para de mentir. Quando se fala em fome, eu dei R$600 de Auxílio Brasil. Você dava pouca coisa para os mais pobres, usava esses mais pobres com massa de manobra para ganhar voto. Quando se fala em devolver 6 bilhões que os delatores devolveram, foi de roubalheira do seu governo. Só a Petrobras, o endividamento foi 900 bilhões de reais no seu governo. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do São Francisco.
Tu foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E o processo deixou de existir porque você tinha um amiguinho no Supremo Tribunal Federal que disse que você tem que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Uma outra narrativa que tentam colocar em Bolsonaro é que o seu governo não está nem aí para o meio ambiente. Candidato Bolsonaro, o seu governo foi o governo que mais deixou os nossos biomas, florestas, o meu Pantanal e a Amazônia queimarem e serem devastadas. O maior desmatamento dos últimos 15 anos. Ao invés de proteger as florestas e cuidar da vida das pessoas, o seu governo cuidou e protegeu mineradores e invasores de áreas públicas e madeireiros. O senhor, nesse aspecto, foi o pior presidente da história do Brasil. O que o senhor faria de diferente nos próximos 4 anos? Bolsonaro até que soube responder bem e, de quebra, ainda deu uma força para a candidatura ao Senado de Tereza Cristina. Senhora candidata, eu morei em Niuaque, estado de Mato Grosso do Sul. Conheço muito bem o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Não é verdade que a senhora está falando aqui. Periodicamente pega fogo na região. Mas nós temos no Brasil 2/3 das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Nós somos exemplo para o mundo. Nós somos dos países que, apesar de agora entrar na 10ª economia do mundo, que menos emite gases de CO2. Esse é o Brasil nosso. A senhora deve ter um pouquinho de noção de tamanho do que é a nossa floresta amazônica. Ela equivale a uma Europa ocidental. Como tomar conta disso tudo? No corrente ano, não tivemos notícia de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na floresta amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então, não é verdade esses dados. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. Porém, o presidente não disse o principal. No caso que o recorde de desmatamento dos últimos 20 anos foi registrado em 2003, durante o governo Lula, justamente enquanto Marina Silva era ministra do Meio Ambiente. Aliás, em todos os debates e sabatinas que o presidente participou, não sei por que raios os seus assessores não lhe passaram esse dado que simplesmente acabaria com qualquer tentativa de taxá-lo como o presidente que está destruindo a floresta amazônica. Enfim, agora você já sabe que o PT não só foi o responsável pelo maior esquema de desvio de dinheiro público já registrado na história, como também foi o governo que entre 2000 e 2022 mais destruiu o meio ambiente. Vou agora colocar aquele que foi disparado o momento ápice do debate, a sessão de exorcismo. Padre Kelmon ficou cara a cara com o chefe de todos os demônios. O padre enfrentou em rede nacional aquele que veio para matar, roubar e destruir. Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque e Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? O Lula até tentou escapar. Candidato Laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com uma pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Eu tive uma quadrilha montada no Ministério Público que nós conseguimos provar a culpabilidade deles. Eu fui absolvido em 26 processos dentro do Brasil, eu fui absolvido pela Suprema Corte e fui absolvido em 2 processos da ONU. E ainda na quarta-feira fui absolvido outra vez por um processo pelo ministro Gilmar sobre um farsante da Secretaria da Receita que foi no Instituto Lula, com quem eu não tenho nada no seu nome, e disse que tinha tido um fato de 18 milhões de reais. Pois bem, ele foi hoje, eu fui absolvido e o fiscal que multava para achacar foi considerado culpado. Então eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para outro e não para mim.
Só que não durou muito tempo. O capiroto acabou se manifestando. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. É você. Como é que o senhor irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores. E eis que o padre finalmente encerrou a sessão de exorcismo, mostrando para os telespectadores a essência anticristã da esquerda. E ainda pela primeira vez, trouxe o Foro de São Paulo para dentro da Globo. Vamos respirar. Muito bem. Ele tem 28 segundos. 28 segundos. Padre Kelman tem 28 segundos para concluir. Deveria falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso, do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Bom, como eu disse semana passada no vídeo de resumo do debate do SBT, o padre Kelman entrou para cobrir Roberto Jefferson, que foi impedido de concorrer pelo TSE. O seu partido, o PTB, faz parte da base de apoio do presidente. Então a ideia foi colocar um candidato conservador, com a mesma plataforma de campanha do presidente, defendendo inclusive os mesmos valores, para equalizar o ambiente eleitoral. Nesse debate, Lula e toda a sua militância orquestrada caíram na pilha do padre. Com isso, evidenciaram o ódio que a esquerda tem dos cristãos. Eu sei que você que está me assistindo sabe disso, mas existem milhões de católicos e protestantes que desconhecem esse fato, que agora foi devidamente descortinado e, o que é melhor, descortinado na Rede Globo e com a participação do William Bonner. A verdade é que as cartas estão na mesa. Não existe mais essa de ignorância. Hoje todo brasileiro sabe muito bem quem é o Lula e o que ele fez. Sendo assim, não tem a menor possibilidade do criminoso levar a melhor neste domingo. Não é por menos que todas as pesquisas, que não são financiadas aí pelos banqueiros que ficaram bilionários com o PT ou pelas empresas que fazem parte do consórcio de imprensa, colocam Bolsonaro na frente com chance de ganhar no primeiro turno. Como é o caso da pesquisa Brasmarket, que saiu nesta sexta, onde o capitão ficou com 50% das intenções de votos e o ladrão com apenas 30%. Diante disso, se o capitão não levar a melhor nesse domingo, ou é porque a maioria dos eleitores deste país possui aí uma espécie de síndrome da mulher de malandro e assim se atrai por todo tipo de vagabundo e bandido, ou porque aquelas caixinhas eletrônicas possuem vontade própria. Pessoal, meu canal foi desmonetizado pelo YouTube. Eu não ganho mais um centavo para fazer conteúdo. A ideia é que gradativamente os canais de cunho cristão e conservador sejam minados da plataforma. Sendo assim, agora mais do que nunca, eu só posso contar com você. Se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!